Olá! Hoje a gente vai fundo num debate daquele, sabe? Sobre a existência de Deus. Vamos analisar as ideias do William Lane Craig, que defende, e do Peter Atkins, que contesta. A base é um debate entre os dois, mais uns textos sobre moral e ressurreição. A ideia aqui é desmembrar os pontos de choque mesmo. Filosofia e história de um lado, e do outro a ciência dizendo que Deus talvez não seja necessário. Vamos lá. Para começar, a grande questão: de onde veio o universo? O Craig tem um argumento bem direto, né? Exato. Ele parte do princípio que tudo que começa a existir, bom, tem uma causa. Aí ele usa tanto filosofia, tipo aqueles paradoxos do infinito. Não dá para ter um passado infinito de eventos. Ah, sim, lembro disso. As moedas, os planetas. Isso. E também ciência, como o teorema Born-Guth-Vilenkin. Pera, esse teorema, o que ele implica, assim, de forma simples? Olha, basicamente, ele sugere que universos em expansão, como o nosso, tiveram um começo. Não podem ter existido para sempre no passado. E se teve um começo, Craig conclui, precisa de uma causa. E não qualquer causa, né? Teria que ser algo fora do tempo, do espaço, imaterial e pessoal. Um criador. Para ele, a outra opção, algo surgir do nada, é impossível, metafisicamente falando. Entendi a lógica. Mas o Atkins não aceita isso, né? Qual a resposta dele? O Atkins acha isso uma complicação que a gente não precisa. Ele aposta na ciência. Mesmo que a ciência não tenha todas as respostas agora, para ele, ela está no caminho certo para explicar a origem sem Deus. Ele até questiona se a nossa ideia de causa e efeito funciona antes do universo existir, sabe? Faz sentido questionar isso. Para ele, colocar Deus na história é tipo um jeito fácil de parar de procurar. Uma explicação que não explica muito. Ele fala em multiverso, talvez, ou ciclos eternos. Algo mais simples na visão dele. Interessante. Os dois usam a ciência, mas chegam em lugares opostos. E saindo do cosmos, vão para nossa vida. Moralidade. Outro ponto quente. Craig diz que sem Deus não existe certo e errado de verdade, é isso? É essa linha dele. Sem um padrão divino, a moral seria só uma convenção social, o resultado da evolução. Ele usa a expressão moral de rebanho. Atos horríveis, ele até cita estupro, não seriam errados em si, só socialmente ruins. Nossa! Como a gente sente que algumas coisas são realmente erradas, ele diz que isso aponta para Deus como fundamento. Mas essa ideia de que ateus não teriam moral de verdade, o Atkins reage forte a isso, né? Muito forte. Ele acha a ideia nojenta. Essa é a palavra que ele usa. Para ele, a moralidade surgiu naturalmente, pela evolução para a gente sobreviver em sociedade. Como assim, evolutivamente? Bom, matar alguém, por exemplo, é objetivamente ruim, não por um mandamento divino, mas porque destrói a confiança, desestabiliza o grupo, prejudica a todos. Ele acha que a gente entende a moral pela biologia, pela antropologia, psicologia e não por revelação. Entendi. É uma visão bem diferente mesmo. Vamos para o outro argumento-chave do Craig. A ressurreição de Jesus. Ele trata quase como um fato histórico, né? Praticamente. Ele se apoia em 3 pontos que, segundo ele, têm consenso até entre historiadores não cristãos. Quais são? Primeiro, o túmulo vazio, encontrado por mulheres. Segundo, as aparições de Jesus depois de morrer, para várias pessoas, incluindo gente que duvidava, como Tomé, e até inimigos como Paulo. E terceiro, a mudança radical nos discípulos, de medrosos a caras dispostos a morrer por aquilo. Algo que ia contra o que eles esperavam do Messias. E ele diferencia isso de, sei lá, aparições de OVNIs ou do Elvis. Sim, ele diz que a natureza das aparições da ressurreição e o testemunho variado são diferentes. Tá, e o Atkins? Imagino que seja ceticismo total. Total. Para ele, os evangelhos são propaganda, não história confiável, escritos muito depois. Ele levanta outras hipóteses. Jesus só desmaiou, foi o encobrimento, erraram o túmulo. E as aparições? Ele compara com as de Elvis. Muita gente jura que viu Elvis, mas isso prova que ele ressuscitou? Claro que não, né? A frase dele é clássica. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. E ele não vê essas provas no caso da ressurreição. Milagres para ele não acontecem.
Chegamos no ponto final, então. Quem tem que provar o quê? O tal do ônus da prova. Pois é. O Craig joga para o ateu. Diz que, para ser ateu, não basta duvidar. Tem que refutar os argumentos a favor de Deus e mostrar que Deus não existe. Se não conseguir, deveria ser agnóstico no máximo. Mas o Hawkins não aceita essa inversão. De jeito nenhum. Para ele, quem afirma a existência de algo é que tem que provar. No caso, o teísta tem que provar que Deus existe e é necessário. Ele diz que não precisa provar que Deus não existe. Basta mostrar que a ciência oferece explicações melhores, mais simples, testáveis. Ele basicamente chama os argumentos do Craig de contos de fada e confia no método científico. Uau! Que embate de visões de mundo. Então, no final, a gente fica com essa tensão, né? De um lado, a tentativa de construir um caso para Deus, com lógica, história, ciência. Exato. E do outro lado, a aposta de que a ciência sozinha é o melhor caminho, mais econômico para entender a realidade, e que Deus seria uma hipótese desnecessária. Isso faz a gente pensar sobre como a gente mesmo avalia as coisas, né? O que pesa mais? Argumento filosófico, histórico, científico? Exatamente. O que é uma explicação melhor, quando a gente fala da origem de tudo ou do certo e errado. E fica a reflexão final, talvez. Como que abraçar uma visão dessas, a do Craig ou a do Hawkins, muda a forma como a gente se vê, nosso propósito, o que a gente pode saber, nosso lugar no cosmos. No fim das contas,